Voltamos, deu tempo de você descansar, ir ao banheiro, beber uma água, um cafezinho, né? Tá chegando o final da aula. Vamos lá. Continuando sobre o que deve ser, o que deve conter na Política Nacional de Saneamento Básico. Nós já vimos 2 itens, agora nós vamos ver o resto. Também deve conter no Plano Nacional de Saneamento Básico. Lembre que são 2 coisas diferentes. É a Política Federal de Saneamento Básico e o Plano Nacional de Saneamento Básico. São 2 coisas diferentes, tá? Que se for usar siglas, vai parecer muito igual. Se eu for usar a sigla, cadê? Da Política Federal, é PFSB. E aí, na prova, às vezes ele faz abreviações, né? Aí vai colocar PNSB. E às vezes pode confundir com política federal. São coisas diferentes, tá? Então, continuando a política federal, aqui está dizendo que essa política federal, entre elas, diz que a União vai criar a Política Nacional de Saneamento Básico. E dentro dessa Política Nacional de Saneamento Básico deve conter esses itenzinhos aqui que nós estamos vendo. Nós já vimos outros 2, estamos vendo outros pontos que devem estar contidos nessa política nacional. Então, o que mais tem que ter? A proposição de programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas da Política Federal de Saneamento Básico. Vejam só, dentro da Política Nacional de Saneamento Básico deve ter programas, projetos e ações que atinjam os objetivos e as metas da Política Federal de Saneamento Básico. Próximo. Deve ter também diretrizes para o planejamento das ações de saneamento básico em áreas de especial interesse turístico. Isso daqui também marca uma estrelinha nessa alternativa não, nesse item D, tá? Isso aqui eu também já vi em prova. Fala que não precisa de ser em área turística. Por incrível que pareça, sim. Diretrizes para o planejamento de ações em áreas especiais de interesse turístico. Por incrível que pareça, está na legislação. E o último, os procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações executadas. Isso são pontos que devem conter na Política Nacional de Saneamento Básico. Outra coisa que a Política Federal de Saneamento Básico vai ter: planos regionais de saneamento básico elaborados e executados em articulação com Estado, Distrito Federal e município, envolvidos para as regiões integradas de desenvolvimento econômico ou nas que haja participação de órgãos ou entidade federal na prestação de serviço público de saneamento básico. Agora vamos falar da Política Nacional de Saneamento Básico. É bem confuso, é muita coisa, né? Acabei de falar, professora, a senhora estava falando de Política Federal de Saneamento Básico, que deve elaborar Política Nacional de Saneamento Básico, e que essa Política Nacional de Saneamento Básico deve ter programas para garantir que os objetivos e as metas da política federal. Não, para, não se preocupa com isso, não fica criando coisa na sua cabeça, embolando coisa que não precisa ser embolada. Vamos ler com calma. A teoria está acabando, vamos entrar nos exercícios, tá? E aí você vai ver como o exercício é muito tranquilo. Você não precisa ter esse medo, esse pavor. Meu Deus, eu já tô ficando confusa. Política federal, política nacional. Eu tá me confundindo. Não se preocupe. Respira. Vai. Respira. Vamos com calma. Vamos lendo legislação. Siga minhas dicas, tá? Siga minhas dicas.
ler a legislação, resolver exercício, fazer esqueminhas, que vai dar tudo certo. Eu vou te mostrar. E lembrando que no final tem a tarefinha, tá? Tarefinha para vocês. Então, vamos ver. Política Nacional de Saneamento Básico. O que deve conter nessa política nacional? Então, o PNSB deve abranger o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais e outras ações de interesse para a melhoria da salubridade ambiental, incluindo o provimento de banheiros e unidades hidrossanitárias para populações de baixa renda. 2. Tratar especificamente das ações da União relativas ao saneamento básico nas áreas indígenas, nas reservas extrativistas da União e nas comunidades quilombolas. E o parágrafo 2º vai dizer que os planos que tratam o inciso 1 e 2 deste artigo devem ser elaborados com horizonte de 20 anos, avaliados anualmente e revisados a 4 anos, preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência dos planos plurianual. Veja que o Plano Nacional de Saneamento Básico, ele tem como, vamos dizer assim, objetivo, meta, é abranger, oferecer serviços de abastecimento, esgoto, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais e qualquer outra ação de saneamento básico para melhorar a salubridade do ambiente. Ou seja, mesmo que seja necessário, ou seja, inclusive, prover banheiros e unidades hidrossanitárias para a população de baixa renda. Tudo levando em consideração melhoria da salubridade ambiental e a universalização, que é o serviço de saneamento básico para todo mundo. Todas as pessoas, até mesmo os indígenas, como diz aqui, os extrativistas e os quilombolas também têm um direito a esse acesso de serviço de saneamento básico. Todo o serviço que for prestado deve levar em consideração a melhoria da salubridade ambiental. Agora vamos falar sobre Sistema Nacional de Informação de Saneamento Básico. Vamos ler quais são os objetivos desse sistema. O sistema tem como objetivo coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação de serviço público de saneamento básico. Tem o objetivo também de quê? Disponibilizar estatísticas, os indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico. E permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação de serviço de saneamento básico. As informações no Sinisa são públicas e acessíveis a todos, devendo ser publicados por meio da internet. Lembra que eu falei que nós temos o direito a ter informações sobre prestação de serviço, sobre as condições, sobre os relatórios, tudo mais, estudo? Então, o sistema de informação, ele vai te dar as informações sobre os serviços prestados, oferecidos, no caso, sobre saneamento básico. Então, o que o sistema faz? Ele vai coletar e vai sistematizar todos os dados referentes à condição da prestação. Como está a prestação de serviço público, saneamento básico. Ele vai disponibilizar, ele vai dar as informações estatísticas, os indicadores e qualquer outra informação relevante, qualquer outra informação importante para caracterizar demanda e oferta de serviço público. O serviço de informação, ele vai permitir facilitar também
monitoramento e avaliação da eficiência e eficácia da prestação, para eu saber se o serviço prestado é eficiente e eficaz, onde que eu vejo? No Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico. E outra, as informações são públicas e acessíveis a todos e devem ser publicados na internet, né? Porque hoje em dia temos internet para isso. Disposições finais. Disposições finais, eu não vou trazer tudo sobre disposições finais, certo? Vou trazer alguns pontos importantes e a mesma conversa desde o início da aula. Leia a legislação, você não vai fugir disso, porque eu quero que você acerte todas as questões na prova de saneamento básico e eu quero depois ver você falando assim, olha, acertei todas as questões. Vou ficar feliz da vida. Vai ser a minha realização você acertar todas. Então, vamos lá. Disposições finais. 54, item A. Fica instituído o regime especial de incentivos para o desenvolvimento do saneamento básico, com o objetivo de estimular a pessoa jurídica prestadora do serviço público, saneamento básico, a aumentar o seu volume de investimento por meio de concessão de crédito tributário. Basicamente, esse regime veio para incentivar o aumento do volume de investimento. Pronto. Parágrafo único. A vigência desse regime se estenderá até o ano de 2026. Lembrando que essa lei é de 2007. E esse regime especial já está definido, ele vai se estender até o ano de 2026. Está chegando. Parágrafo 1º. Para efeitos do disposto no caput, fica definidos como investimento em sustentabilidade e eficiência aqueles que atendam. Eu não li tudo, tá para pular. Esse aqui, você tem que saber as partes mais importantes. Então, o que é importante nesse parágrafo 1º? O que é definido como investimento em saneamento básico? Alcance das metas de universalização do abastecimento de água para o consumo humano e a coleta e tratamento do esgoto. Isso aqui é definido como um investimento. Então, aumentar o volume de investimento é aumentar o acesso à universalização da água para o consumo humano, coleta e tratamento de esgoto. Qual é o outro investimento que é definido aqui na lei? Preservação de áreas de mananciais e de unidades de conservação necessárias à prestação das condições naturais e produção de água. Qual é o outro? Redução de perdas de água e ampliação da eficiência dos sistemas de abastecimento de água para consumo humano e do sistema de coleta de tratamento e esgoto. E inovação tecnológica. Veja que basicamente está envolvendo abastecimento de água para consumo humano e tratamento, coleta e tratamento do esgoto. Pronto, agora você respira, né? Levanta da cadeira, estica, faz os alongamentos. E agora nós vamos exercitar. Mas antes de entrar nos exercícios, eu quero te mostrar um negócio. Você pode, uma sugestão, você pode pegar lá no e-concurso. Se você não conhece, conheça. Direção Concursos tem parceria com um site chamado e-concursos, que é uma plataforma de exercício. Tem tanto exercício quanto provas de outros concursos, outras instituições, outras bancas, tudo mais. Tem tudo quanto é tipo de prova. Uma sugestão é o quê? Você entrar nesse site, se não tem cadastro, se não é cadastrado, cadastre-se lá no site do que concurso e você pode resolver exercício dessas empresas, autarquias e fundações públicas. Isso daqui é uma companhia de água e saneamento básico de São Paulo. Essa daqui
é de Campinas, uma companhia de água e de abastecimento de água de Campinas. Embasa é uma empresa brasileira de saneamento básico da Bahia. Copasa é uma empresa de abastecimento de água e esgoto de Minas Gerais. E a DASA é uma agência reguladora de água e esgoto de Brasília, do Distrito Federal. Por que eu te dei essas opções? E tem muitas outras. Veja o que eu falei. Distrito Federal, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, e aqui é o município de São Paulo, Campinas. Mas por que eu falei isso? Porque a nossa lei, como ela é legislação sanitária, estes concursos aqui, existe concurso para essas áreas, também cobrarão o assunto que nós falamos agora. Também vai ter no edital deles a legislação 11.445. Eu não quero que você vá fazer exercício procurando estudar para este concurso, não quero isso. Eu quero que você pegue somente as questões de saneamento básico, sobre Lei Nacional de Saneamento Básico, desses concursos. É uma opção para você ver como pode ser cobrado, outras formas de ser cobrado o assunto. Porque se você focar só num jeito, às vezes a banca pode olhar, por exemplo, a banca pode pegar esse concurso daqui, olhar uma questão que foi cobrada aqui sobre a Lei 11.445 e copiar e colar, fazer igual, entendeu? Porque é um assunto que não tem muito para onde correr. Então, isso aqui são opções, tá? Sugestões de opções para você procurar exercícios da Lei 11.445 de 2007. Dentro desses concursos tem essa legislação. Você pode pesquisar. Como você pesquisa? Entra no que concurso, vai em questões e filtra. Só escreve isso aqui, Lei 11.000, isso aqui, e pronto. Joga lá, bota para filtrar, vai aparecer um monte de questão desses concursos e de outros. E o importante é você praticar o assunto. É você saber responder a questão e você olhar uma questãozinha dessa, bater o olho e falar, não tenho que me preocupar, muito fácil, vou responder, partir para a próxima e resolver aquelas questões mais difíceis de português, direito constitucional, direito penal e por aí vai. Veja, eu falei das sugestões de outros concursos, né? Mas não necessariamente vai vir em banca FGV. Aqui nós temos só questões de FGV, mas o objetivo é você pegar questões tanto de outros concursos, como de outras bancas também. Faz todas possíveis da FGV, depois você faz das outras, FCC, CESP, e aí por aí vai. Agora já acabei de falar sobre minhas dicas, vamos para os exercícios. A respeito da prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico previstas na Lei 11.445 de 2007, assinale a afirmativa correta. Veja que ele te deu a dica, ele está falando de prestação regionalizada. Aí, olha só como a banca, ela é esperta, mas ela também brinca com as palavras. Presta atenção, vamos ler cada alternativa e vamos vendo como que foi elaborada essa questão. Vamos analisar cada uma. Alternativa A. A prestação regionalizada. Ela admite vários prestadores de serviço para diversos municípios, contínuos ou não. E aí, você acha que a prestação regionalizada são vários prestadores para vários municípios? Não. Isso aqui está errado. Eu vou riscar onde está errado, depois a gente vai avaliando, vai falando de novo. Letra B. Pluraliza a fiscalização e a regulação do serviço, inclusive a sua remuneração. A prestação regionalizada, ela faz a fiscalização de forma diversa, pluralização é cada um faz de um jeito, cada município é feito de um jeito. É feito de forma pluralizada? Não. O resto está certo. Fiscalização e regulação do serviço, inclusive sua remuneração. Está correto.
Letra C, uniformiza a fiscalização e a regulação do serviço, exceto a sua remuneração. Eu acabei de falar que o resto estava certo, né? Olha aí o que a banca fez. E a outra, admite vários prestadores de serviços somente para municípios contínuos. E a última, exige a compatibilidade do planejamento. Veja como a questão ela foi bem, não vou dizer que foi bem elaborada, porque na verdade ela brincou com duas frases. Três frases. Ela pegou 3 frases e brincou com elas. Veja que, a letra A e a letra D são praticamente a mesma coisa. E a letra B e a letra C também são irmãzinhas. São gêmeas, como se fosse um homem e uma mulher. Feminino e masculino. Feminino e masculino. Mas são gêmeos. Por que são gêmeos? Veja que a letra A e a letra D estão praticamente iguais. Aqui também está errado, né? Vários prestadores. Ela colocou a mesma frase na letra A e na letra D e mudou somente isso aqui, somente. Essa aqui está errado primeiro, porque não são vários prestadores. É um só prestador. Então, aqui na letra A e letra D, está errado por causa disso. E aqui ela colocou somente os contínuos, que é para deixar errada a questão também, porque são vários municípios contínuos ou não. E veja que a letra B e a letra C também são praticamente iguais. A banca ela copiou e colou a mesma frase, trocou somente 2 palavras. Na letra B ela colocou pluraliza, que na verdade é uniformiza. E na letra C ela colocou exceto, que na verdade é inclusive. Veja que as frases são iguais, ela só trocou umas palavrinhas. Se você pega essa daqui e já sabe que essa aqui tá errada, já acho eu, você não tem nem para onde fugir. Isso aqui você faz a questão em 2 segundos. Você bate o olho e fala, não, tá tudo igual esse aqui, tá praticamente igual. Eita. Tá praticamente igual essas 4 primeiras, a última que é a correta, que não tem nenhum errinho. Próxima questão. Os usuários dos serviços públicos de saneamento básico, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais, aos usuários são garantidos os direitos relacionados a seguir, à exceção de assinale. Então, aqui, ele disse que ao usuário é garantido alguns direitos. E os direitos estão escritos aqui nessas alternativas. Só que tem uma que está errada. Vamos ver quais são os direitos aos usuários. Fornecimento gratuito quanto à utilização de água for de até 10 milímetros cúbicos. Durante toda a nossa aula, a minha falação, por não sei quantas horas, quase 4 horas falando e tal, você lembra de eu ter falado sobre fornecimento gratuito quando a utilização for até 10 milímetros cúbicos? Não, nós nem falamos disso. Isso não é uma garantia. Jamais. Próximo. O usuário, ele tem direito ao amplo acesso às informações sobre os serviços prestados? Tem sim. É um direito do usuário. O usuário, ele tem um direito de ter o prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos? Também. Ele tem esse direito de conhecer tanto os seus direitos, os seus deveres e quais as penalidades que ele pode sofrer. De novo, os usuários têm o direito ao acesso ao manual de prestação do serviço de atendimento ao usuário. As informações sobre a prestação de serviço, ele tem esse acesso? Também tem direito a acesso a esse serviço. E o acesso ao relatório periódico sobre a qualidade de prestação de serviço. Ele também tem. Tudo que for relacionado à prestação de serviço, informação, seja relatório, lembra que eu falei dos relatórios da qualidade? Tem acesso ao relatório, ao estudo? O usuário tem sim direito ao acesso ao relatório. Como ele quer a alternativa
Errada. Aqui não é um direito do usuário. A nossa resposta é letra A. Bem claro e direto. Não tem muito o que fugir, o que se preocupar. Veja que as questões são muito tranquilas, não precisa se descabelar, falar, meu Deus do céu, quanta coisa. Não, faça exercício que você vai ver como são tranquilas. E claro que ela vai exigir que você tenha pelo menos uma noção do que você está lendo. Primeira coisa que tem que fazer é interpretar. Vamos para a próxima. Conforme determina a Lei 11.445 de 2007, os reajustes de tarifas de serviço público. Presta atenção. Ele está querendo saber sobre o reajuste de tarifa. Foca nessa palavrinha aqui, ó. Foca nisso aqui. Os reajustes serão realizados observando o intervalo mínimo de tempo, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais. Assinale a opção que apresenta o intervalo mínimo previsto na legislação. Qual é o intervalo mínimo que nós vimos para o reajuste de tarifa de serviços públicos de saneamento básico? Nós vimos dois intervalos mínimos para o reajuste do Plano Nacional de Saneamento Básico e esse. Foram dois que eu falei para você ter muita atenção. Eu cobrei, falei, presta atenção, marca um xizinho, um coraçãozinho, faz o que você quiser, desenha um gatinho, um cachorrinho, uma florzinha, uma borboleta, presta bem atenção. Nós falamos de um prazo de 4 anos, lembram? E um prazo de 12 meses. O de 4 anos, ele era previsto para quê? Era o reajuste para quê? Esse aqui é o reajuste para o Plano Nacional de Saneamento Básico. É o Plano Nacional, não é político, é o Plano Nacional de Saneamento Básico. E o de 12 meses era para o reajuste das tarifas. Lembram? As tarifas têm um intervalo mínimo de 12 meses para serem reajustadas. Veja que a questão te deu. Te deu 3 meses, 4 meses, 6 meses, 10 meses e 12 meses. Essa questão aqui é a questão para você responder e ainda fazer assim, olhar para o lado do candidato, sorrir e marcar o xizinho e correr para a próxima questão. Essa daqui não tem nem o que falar, né? Reajuste de tarifa, qual é o intervalo mínimo? 12 meses, você bate o olho, 12 meses, tchau, e vai correr pro abraço para trás da sua aprovação. Outra questão. Nos termos da lei 11.445, as opções a seguir apresentam entidades que podem realizar prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, à exceção de uma. Olha, eu vou falar um negócio. Concurseiro, aluno, estudante, seja lá o que for, no momento da prova, dá um desespero, o sangue cai, pressão cai, a gente fica pálido, fica desesperado e não lê direito a questão. E aí a gente passa despercebido disso aqui. À exceção de uma, a incorreta. São palavras que a gente fica tão nervoso que parece que a visão escurece e a gente nem vê essas palavras. Aí quando o sangue volta para a cabeça, quando a gente sai da prova, a gente vai ler, putz, eu errei, porque eu não li que era a exceção. Eu fui na que é a correta. Errei a questão, perdi a questão. Ou, às vezes, a gente fica com medo. Temos medo de errar. Fica assim, será que eu sei? Será que eu não sei? Tô com medo de errar. E você não confia em você, você não confia no seu potencial, você não confia naquilo que você estudou. E aí seu cérebro te dá uma enganada, faz você dar aquele branco e você fica desesperado e não lembra da questão de jeito nenhum. Passam 4 horas da prova e você não lembra da bendita da questão fácil de legislação de saneamento básico. Inadmissível. Brincadeira. Mas eu sei que na hora da prova, a gente fica com medo.
E esse medo é que faz você errar e perder uma questão. Veja que ele quer exceção. Então, ele diz que todas que estão aqui são entidades que podem realizar prestação regionalizada. Vejam só. Vou riscar só alguma palavrinha. Sociedade de Economia Mista Estadual. Empresa Pública Estadual. Empresa Pública Municipal. Autarquia Municipal. Lembra que eu falei na nossa aula sobre essas entidades? E eu grifei estadual, grifei Distrito Federal e eu grifei município. Estado, Distrito Federal e município. E eu falei para você o seguinte, não tem nada falando de federal. Se vier uma questão falando de entidades que podem realizar prestação de serviço, prestação regionalizada, lembre-se que não tem federal. É só estadual, distrital e municipal. Aí você vem a questão dessa e te dá 5 alternativas, sendo 2 estadual e 2 municipais. E apareceu uma aqui bonitona, autarquia federal. Pera lá, eu não vi autarquia federal, não. Eu vi autarquia municipal e vi autarquia estadual, mas federal eu não vi. Então, a única dessas aqui que não pode realizar prestação regionalizada é a autarquia federal. Fácil, não é? Muito tranquilo. Eu vou dar uma pausinha, tá? Deixar você descansar, respirar, né? Tá dando dor de cabeça. Calma, toma um cafezinho, toma uma aguinha. E daqui a pouquinho nós voltamos para continuar resolvendo exercício.